A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre os dons ministeriais de Cristo e veremos o primeiro dom ministerial de Cristo, o apóstolo. Como já sabemos, em outros vídeos, Jesus, como homem, quando veio aqui na Terra, ele teve todas as revelações, a revelação completa do Pai, porque tinha uma completa comunhão com o Pai. Sendo assim, ele recebeu do Pai todos os dons ministeriais e todos os dons espirituais e os usava no seu ministério. Ele recebeu todos os dons ministeriais, que são apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. E ele preenche, então, todas essas qualificações. Em primeiro lugar, ele foi enviado pelo Pai a este mundo. Então, ele disse assim, que aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. João 10:36. Então, o que significa esse versículo? Significa que Jesus é aquele que foi santificado pelo Pai. O que é santificado? Foi separado pelo Pai e enviado a este mundo. Isso que aconteceu. O Pai o santificou, o separou e o enviou a este mundo. E então em João 6:38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, como apóstolo perfeito, ele veio a este mundo, não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai que o enviou. E, verdadeiramente, ele foi servo, obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. Então, o Pai enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, a este mundo, para cumprir toda a justiça de Deus, sendo obediente em tudo até a morte e morte de cruz. Em segundo lugar, como apóstolo, ele preenche também um outro requisito para ser um apóstolo. Ele foi o primeiro, ele foi o pioneiro também como apóstolo. Ele é o autor e consumador da nossa fé em Hebreus 12:2. Então ele é o autor da nossa fé. Ele veio pregar o evangelho, dizendo o que significa evangelho, boas novas. E ele veio dizer às pessoas, ao cego, para você tem condições, você pode ver, essa é a boa notícia. E Jesus não só pregava esse evangelho, mas também o curava, e o cego via, o coxo andava, os endemoniados eram libertos dos seus demônios. E então ele pregou o evangelho, mas também o evangelho da graça de Deus, mediante o seu sacrifício expiatório. Então, quando ele pregava o evangelho da graça de Deus, e ele também falava da sua morte lá na cruz do Calvário para expiar o pecado da humanidade, né? E então, por isso, ele foi moído pelas nossas transgressões na cruz. Em terceiro lugar, também, como apóstolo, que preenche todos os requisitos, ele foi o grande construtor da igreja. Em Mateus 16:18 diz, Pedro confessa e disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus diz para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que o Senhor Jesus quis dizer? Tu és Pedro, e sobre esta revelação que você recebeu de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Então, o Senhor Jesus é aquele que é o verdadeiro arquiteto e fundador da igreja. Então, em cima dessa revelação de que Jesus é o Cristo, o ungido, o separado, e o Filho do Deus vivo, enviado a este mundo sem nenhum pecado e com a autoridade do Pai, né? Então, sobre esta revelação, o Senhor Jesus então edifica a igreja.
Então, cada um de nós somos igreja e edificados por ele como pedras que vivem. Então, esse Cristo Jesus, o apóstolo, enviado pelo Pai a este mundo, preenche todos os requisitos, foi o pioneiro, o primeiro que saiu das entranhas do Pai, enviado pelo Pai a este mundo, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, para fazer a sua vontade e vir a este mundo como servo, como escravo, para ser obediente ao Pai em tudo, até a morte de cruz. E ele mesmo, com a sua própria vida, ele ofereceu-se a si mesmo como um Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, para que a humanidade, os pecados da humanidade fossem expiados, fossem perdoados, fossem purificados através da obediência do Senhor Jesus. E nós, como obedientes, também devemos estar em Cristo, confessando os nossos pecados, se voltando para Deus em arrependimento, para que nós possamos ser uma nova criatura e também possamos ser transformados em um apóstolo. Pode ser um apóstolo, um mini apóstolo, aquele que está na presença do Senhor Jesus e é enviado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho às pessoas necessitadas e falar para elas que elas podem ser transformadas pelo poder de Deus, elas podem ser curadas, porque este é o Evangelho da graça do Senhor Jesus que está que realmente as pessoas devem aceitar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aceite o apóstolo do Pai, o Senhor Jesus, né, para que você realmente venha ter uma vida transformada pelo poder de Deus e você venha ser também um instrumento de Deus aqui neste mundo. Deus abençoe poderosamente a sua vida e o seu ministério, a sua família e tudo quanto você administra para a glória do Senhor Jesus. Amém.